Pois é, muita gente vai se espantar com o que eu vou dizer agora. Mas eu tenho certeza que o mundo onde nós vivemos é real. E eu digo mais, eu concordo plenamente com cada católico que diz que esse mundo é bom, que a matéria é boa, que as coisas conforme Deus as fez são boas. Plena e totalmente eu concordo. Aí você pode estar pensando, né? Mas como assim? Aleph, e o Philip K. Dick? E a gnose? E quantas vezes no canal Nova Gênesis foi dito que o mundo não é real e tudo mais? Eu vou tentar explicar. Primeiro, eu vou recorrer sobre histórias de fadas do Tolkien. Porque, para espanto de muitos, o Tolkien pensava exatamente como eu. Ele diria essa frase que eu disse e concorda com o que eu vou aqui endossar. Na verdade, eu vou endossar o que o Tolkien diz, ok? Numa certa altura do texto, o Tolkien falando sobre a sua época, né? E ele está falando sobre fábricas e sobre moda. Ele começa a citar um outro escritor, o Christopher Dawson, e entremeia nas palavras do Dawson as palavras dele da seguinte forma: a crueza e a feiura da vida europeia moderna, dessa vida real cujo contato devemos saudar, são sinais. Ele não colocou interrogação, não, tá? Ele disse o contato devemos saudar. A vida real que nos dizem que é real. São sinais de inferioridade biológica, de reação insuficiente ou falsa ao ambiente. Até aqui, Dawson. Agora, Tolkien. O mais louco castelo que já saiu da sacola de um gigante, numa extravagante narrativa gaélica, não apenas é muito menos feio do que uma fábrica robótica, como também é, usando uma frase moderna, num sentido muito real, imensamente mais real. Então presta atenção. Tolkien pegou uma fábrica, ele ali nos primórdios da Revolução Industrial, e disse: o castelo mais horroroso de uma fantasia gaélica, a gente pode pensar em qualquer história de aventura e ficção e fantasia, não é apenas menos feio do que uma fábrica, menos feio do que um ambiente corporativo qualquer que você possa imaginar. Ele é imensamente mais real. Ele é imensamente mais verdadeiro. Existe uma artificialidade no nosso mundo moderno, pós-moderno. Existe uma artificialidade gigantesca nessa vida corporativa, nessa vida capitalista, nesse corre-corre enlouquecido, insano, que detona com a nossa saúde, que detona com o planeta, que detona com tudo. E muitas vezes as pessoas que estão mais embrenhadas nessa realidade, elas acreditam que essas coisas que a gente fala, que eu falo, são bobagem, são besteira, são imbecilidade. E aí ele continua, vai usar uma expressão do Dawson, ele fala: por que não deveríamos escapar à austera assíria absurdidade das cartolas, ele está falando da moda, porque é disso que o Dawson está falando, ou ao horror morlockiano das fábricas, ou mesmo condená-los. Ele associou com Morlock. Horror morlockiano. O horror do mundo moderno, o horror dos aparelhos, o horror das jornadas extenuantes de trabalho, o horror dos direitos privados. Por que não deveríamos nos afastar da absurdidade das cartolas? Por que eu não posso olhar a absurdidade da moda, por exemplo, dos dias de hoje e me afastar dela? Por que eu não posso olhar para essas coisas, para IA fazendo pintura, escrevendo texto? Por que eu não devo olhar para essas coisas e me afastar delas, reconhecendo-as como não naturais? É o que ele vai falar daqui a pouco. É isso que ele vai dizer daqui a pouquinho. Quando Tolkien diz que quer definir uma coisa como real ou irreal, ele toma o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é real porque ele começa feliz
e termina feliz. Ele começa no nascimento de Jesus, ele começa com os anjos cantando, ele começa com os pastores vendo a criança divina nascendo e ele termina na ressurreição. Ele não termina na cruz, ele termina na ressurreição. E aí o Tolkien fala uma coisa extraordinária, porque ele está aqui em defesa da escrita, em especial da fantasia. Ele está aqui em defesa das histórias que ele escreve, das coisas que ele faz. Num dado momento, ele diz que quando Gran foi forjada, o que é Gran? Gran é a espada da mitologia nórdica que o herói Siegfried usou para matar um dragão. O dragão Fafnir. Ele diz que quando a Gran, a espada, foi forjada, o aço foi revelado. O que ele quer dizer com isso? Você já viu aço. Talvez você até trabalhe com aço, ou conheça quem trabalha, ou já tenha trabalhado. Mas você nunca viu aço. Porque o aço não existe para servir de liga, para seja lá o que for, para construir as nossas máquinas morlockianas. O aço, a verdadeira nobreza do aço, é quando ele forja a espada que mata o dragão. Essa é a natureza do aço. Isso que o aço é de verdade. Ele continua, ele diz que quando Pégasus foi criado, todos os cavalos foram enobrecidos. É mais ou menos como o conceito platônico da ideia, da forma original, né? Que tudo que é azul participa de uma essência de azuidade, sei lá, né? Como se houvesse uma cavalidade em todos os cavalos. E isso é o que eles são essencialmente. O Tolkien está dizendo que é realmente assim, mas quem faz isso é o escritor, em especial o criador de fantasias. Aí ele fala de si. Quando as árvores do sol e da lua foram feitas, a raiz, o tronco, a folha e o fruto foram expostos em glória. Ele está falando das árvores, do sol e da lua, dos mitos dele. Ele diz que aquelas histórias, elas fizeram algo com todas as árvores do mundo. Fizeram algo em todas as árvores da terra, todas as que já existiram, nelas inteiras. E ele usa a palavra glória, que é uma palavra muito presente nas escrituras. Aí, falando do evangelho, pertinho do fim do ensaio, o Tolkien diz: eu me arriscaria a dizer que, abordando a história cristã dessa direção, por muito tempo tive a sensação, uma sensação alegre, que eu também tenho, de que Deus redimiu as corruptas criaturas criadoras, os homens, de maneira adequada a este aspecto de sua estranha natureza e também a outros. De que aspecto ele está falando? Ele a chamou de criaturas criadoras, criaturas que desde o começo da história contam histórias, que desde o começo da história criam mundos, criam mitologias. Como foi que Deus redimiu essa corrupta criatura criadora? Contando uma história. Ele contou uma história. E essa história que ele contou entrou no mundo, e essa história é o Evangelho. Por isso Tolkien vai dizer que o Evangelho, ele não só contém uma história de fadas, mas ele tem uma narrativa que engloba a essência de todas elas. Ou seja, a história de Cristo está redimindo todas as histórias. Não redime apenas o homem, mas redime as histórias. Ele diz assim: o desejo e a aspiração da subcriação foram elevados ao cumprimento da criação. Quer dizer, o desejo que todo criador tem de criar uma história que seja real, ou de encontrar alguma realidade ali, e que o leitor, quando se depara com uma história bem escrita, escrita com sangue, com coração, também encontra esse brilho da verdade que ele também encontra. Ele fala isso durante o ensaio. Esse desejo foi elevado ao cumprimento de criação. Deus tornou essa história verdadeira. É assim que ele chama o evangelho de mito verdadeiro. As pessoas interpretam completamente errado. Dizem que os outros mitos contêm o evangelho. Fazem várias interpretações com medo da realidade. Essa história foi transformada em realidade. Essa história
sobreviveu ao Império Romano. Essa história formou pensadores de alto calibre, incluindo Tolkien. Essa história nos deu as catedrais, essa história construiu as universidades. Essa história mudou o destino da Europa. Essa história formou homens e mulheres santos que muitas vezes exibiram poderes que Jesus exibe na história do Evangelho. Como Tolkien mesmo diz, além da história, encontraram-se e fundiram-se. Só que eu fiz uma afirmação no começo, né? De que eu acredito que esse mundo é bom e que ele é real. Primeiro, Philip K. Dick diz que o mundo é irreal em comparação a algo que é mais real. Então eu não sou um idiota. No dia a dia eu sei que eu estou lidando com um mundo que é real, para todos os efeitos, para tudo aquilo que a gente chama de real. Mas eu sei que em comparação a algo, lembre-se do Tolkien falando da comparação entre o castelo mais feio de um gigante e uma fábrica, que o castelo é mais real, eu sei que em comparação a outras coisas, aos mundos fantásticos, ele é menos real. Mas eu disse que Deus fez um mundo bom, que eu ratifico o que dizem os católicos, que Deus criou um mundo bom e disse que era muito bom. Como assim? Como assim ele pode ser bom? Eu vou terminar explicando, com o Tolkien falando. É tão grande a generosidade com que foi tratado o ser humano, né? Que talvez agora possa razoavelmente ousar imaginar que na fantasia ele poderá de fato auxiliar o desfolhamento e múltiplo enriquecimento da criação. Desfolhamento é uma árvore ficando despida das suas folhas, simplesmente. Mas também pode ser algo que a gente fala quando você pega uma espiga de milho. Você vai desfolhar a espiga para revelar o grão. Sabe aquilo que ele falou do aço? Sabe aquilo que ele falou do Pégaso? Sabe aquilo que ele falou das árvores? Deus já havia colocado nas árvores a árvore do sol e da lua. Deus já havia colocado nos cavalos o Pégasus. Deus já havia feito aço com a potência de ser a espada que bate o dragão Fafnir. Os homens que escreveram essas histórias desfolharam a criação. Contribuíram para o múltiplo enriquecimento da criação. Eles tornaram a criação pobre. Eu tenho uma série de postagens no Facebook com esse nome. O pobre mundo de Deus. Eles pegaram esse pobre mundo e o tornaram rico, porque revelaram os tesouros que estavam escondidos dentro deles. O mundo que Deus disse que é bom está aqui, está ao nosso redor. Só que ele está coberto por cascas. E a missão de todo ser humano é remover essas cascas. Por isso que eu fico puto quando eu vejo histórias malignas, quando eu vejo histórias sendo envolvidas demais com, entre aspas, realidade. Porque isso é o contrário do dom que nos foi dado. Isso é contrário à missão que nos foi dada. Missão que é para ser realizada com grande alegria. Porque a gente ama ouvir essas histórias, porque a gente ama ler essas histórias. Amamos criar essas histórias. E Deus quis assim, essa é a vontade de Deus. E essa é a verdadeira magia. A criação de mundos. Subcriar. E ele termina, todas as histórias poderão tornar-se verdade. Todas. Curte One Piece? Curte Supernatural? Você curte, sei lá, uma novela? Todas as histórias poderão tornar-se verdade. E, no entanto, redimidas por fim, elas poderão ser tão semelhantes e dessemelhantes às formas que lidamos, como o homem, finalmente redimido, será semelhante e dessemelhante ao caído que conhecemos. Poderia explicar isso aqui, sobre que as histórias serão maiores, assim como o homem será maior, mas acho que já falei bastante. Guardem isso no coração de vocês.